Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para invocar o nome do Senhor, para falar com o Senhor Jesus a teu respeito, para te transmitir um pouco de conhecimento da palavra de Deus. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, meus irmãos, meus amigos, é importante que nós sigamos a Jesus. É importante que nós buscamos a Deus, é importante que o homem se volte para Deus. A nossa campanha de oração está determinada em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje nós vamos estar falando um pouco da palavra de Deus, porque nós temos que buscar esta graça, nós temos que buscar este conhecimento, nós temos que buscar a sabedoria, nós temos que buscar o conhecimento, porque sem a sabedoria, sem o conhecimento, o homem se perde. Deus disse uma certa feita que exclamou dizendo: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Mas eu quero te dizer, meu irmão, meu amigo, que aqui você não vai ficar sem conhecimento. No nosso canal você vai receber muito mais e mais e mais conhecimento, e conhecimento genuíno da palavra de Deus, porque aqui nós não pregamos linha teológica. Aqui nós não ensinamos teologia sistemática do mundo, sistemática que tem cada religião, cada denominação tem pegado uma teologia, mas nós estamos aqui unicamente com a palavra de Deus, porque para isso o Senhor me chamou, para isso o Senhor me escolheu. Aleluia! Então, meu amigo, meu irmão, preste atenção no que vou te ensinar nesta noite. Nesta noite vamos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja, porque muitas vezes isto é urgente falar sobre isso, porque se nós não alertarmos a igreja do que está para acontecer, então poderá acontecer e o Senhor cobrar das nossas mãos. Então eu quero falar neste vídeo, eu quero falar nesta mensagem, eu quero falar nestes momentos em que vou estar ensinando a palavra de Deus. Eu quero falar para vocês a realidade que vai acontecer. Aí você pode perguntar: mas como, pregador? Como você afirma que é a verdade? Como que você afirma que você vai anunciar a verdade? Todos anunciam com base no seu conhecimento, com base no seu estudo. Mas uma coisa eu quero te dizer, todos os pregadores e ensinadores que tem por aí, eles ensinam de acordo com a linha teológica que a denominação deles seguem. Então, meus amados irmãos, não é falar mal deles, não é dizer que eles estão errados ou que vão para o inferno, não. Acontece que eles pegam uma linha teológica fundada por alguém, ou firmada por alguém, ou ensinada por alguém há séculos passados, há muitos anos atrás, no milênio passado, com certeza. Então essas pessoas, eles não evoluíram, eles não estão abertos para evolução. Mas eu te digo, meu amado irmão, eu tenho credencial
de missionário da Evangelical Missão Internacional do Rio de Janeiro, que ensinavam teologia livre. Eles não impunham para você uma regra, eles te colocavam a Bíblia, te colocavam o texto e mandavam você dar a explicação a qual Deus revelasse a você. E assim foram feitas as minhas provas e me mandaram a credencial em 1999. Então, meus amados irmãos, mas daí para cá, eu tenho visto que a maioria das escolas, todas as escolas que tenho visto, elas seguem um padrão teológico, seguem uma linha teológica, mas eu quero te transmitir hoje, eu quero te ensinar hoje a teologia livre, aquela que está baseada unicamente, literalmente, textualmente, o que está escrito na Bíblia. Nós tiramos a maioria das interpretações, procuramos ficar com o que está escrito, baseado com outros escritos. Nós não pegamos um texto fora de contexto, ou forçamos um texto aqui, esquecemos os mais importantes, os que estão falando exatamente do assunto, e pega outros textos. Não, nós ficamos com aqueles que estão tratando exatamente do assunto. E ainda eu pego o texto, meu amado irmão, eu pego ele literal e textualmente, aquilo que ele está dizendo. Eu não vou pegar um texto dizendo para me fazer uma interpretação e colocar aquilo que eu acho que o autor quis dizer. Não, eu quero ver o que o autor disse, porque para mim só interessa aquilo realmente que está sendo dito na palavra de Deus. Aquilo que está sendo dito não é aquilo que fulano A, B, C ou D acha que o autor quis dizer. Não, eu quero ver o que está sendo dito, porque Jesus, quando ele se deparou com a tentação ali no deserto, ele estava ali depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o inimigo apareceu ali para tentar fazer com que ele pecasse contra Deus. Chegou ali para tentá-lo, e usando a palavra, e disse: se tu tens fome, então se tu és o Filho de Deus, transforma-me esta pedra em pão, e coma. Então, mas Jesus respondeu para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu amigo, nós temos que examinar a palavra de Deus como está escrito, porque o inimigo chega com as suas artimanhas, o inimigo chega com os seus laços, mas nós lembramos, está escrito, aleluia. Nós temos que ir pelo que está escrito, porque na hora certa você vai dizer: está escrito. O Espírito Santo te fará lembrar da palavra que está escrita. Mas se nós ficar arranjando tantas interpretações, chegar naquele momento você pode titubear e pode não ter a palavra original conforme está escrito. Então eu quero dizer para você nesta noite, que estuda o arrebatamento da igreja, você que espera, você que prega sobre o arrebatamento da igreja, você que ensina sobre o arrebatamento da igreja e diz que Jesus pode vir a qualquer hora, está errado, porque ele não vem em qualquer hora, ele vem numa hora pré-determinada, ele vem num momento pré-determinado, ele vem numa época pré-determinada. Ele chamou os escribas e fariseus de hipócritas, porque ele sabe discernir os tempos e as estações, o que está para acontecer, quando vai chover, quando vai fazer sol, mas não sabe discernir a escritura para saber quando é que o Filho do Homem vai voltar. A palavra de Deus é muito clara.
aleluia. A palavra de Deus é muito clara. Em 1 Coríntios 15:52 está escrito assim: no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está escrito aqui, ante a última trombeta. Então já está dizendo quando vai acontecer. Este é o primeiro versículo, mas a hermenêutica nos ensina que não podemos fundamentar um segmento bíblico, não podemos fundamentar uma mensagem bíblica em cima de apenas um versículo. Então vamos para frente. A palavra de Deus, ela mesmo confirma ela mesmo comprova ela. Então vamos para Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus que anunciou aos profetas e aos profetas seus servos. Então veja bem, quando tocar a sétima trombeta, quando tocar a trombeta, se cumprirá. Mas nos dias do sétimo anjo, cada anjo tocará uma trombeta. O primeiro anjo tocará a primeira trombeta, e assim por diante, até chegar na sétima trombeta. No sétimo anjo vai tocar a sua trombeta, será a última trombeta. Então aqui em Apocalipse capítulo 10, verso 7, está confirmando 1 Coríntios 15:52, está confirmando, está declarando que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, estamos vendo aí, confirmando que vai ser na última trombeta. Também Apocalipse capítulo 11, verso 15, fala: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta. No verso 18, parte B, fala assim: e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, que acreditamos que é a igreja, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. Então, aqui está mais uma vez confirmando que é na sétima trombeta, é na última trombeta. E Jesus também falou para a igreja, Jesus alertou a igreja dizendo dos princípios de dores, quando vai acontecer guerras e rumores de guerras, e vai acontecer fome, peste, terremoto em vários lugares. Ele disse isso declarando, mas não vos assusteis, porque isto ainda é princípio de dores. Mas quando começar a desatar os 7 selos, virão os 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo, primeiro o cavaleiro do cavalo branco, depois o cavaleiro do cavalo vermelho, depois o cavaleiro do cavalo preto, e depois o cavaleiro do cavalo amarelo, e depois vem o 5º selo, e cada selo que vai sendo aberto, vai sendo praga e peste que Deus vai mandando na sociedade, vai mandando neste mundo. Isto é já a grande tribulação, não é ainda a grande tribulação, isto é a tribulação, isso já é as dores de parto. Estamos sofrendo as dores de parto, a igreja vai estar sendo perseguida, aleluia. Eu falo isso com toda certeza, porque está escrito, aleluia. Não estou inventando de mim mesmo, aleluia. E Deus me levantou para que eu possa anunciar aquilo que está escrito, aleluia. E então, no 6º selo, as 2 testemunhas são mortas, as 2 testemunhas que estão pregando em Jerusalém, elas morrerão. E mas elas vão dizer: haveremos de ressuscitar no 3º dia. Então eles vão falar:
Então, quando eles mataram ela, falaram: vamos deixar na praça, não vamos enterrá-las, para que nós vejamos se realmente elas vão ressuscitar, para que não aconteça como aconteceu com Cristo. Então, meus amados irmãos, eles vão deixá-la na praça. No terceiro dia elas vão se colocar de pé, e quando elas se colocarem de pé, o mundo inteiro vai assustar. Agora veja bem, isso escrito no livro de Apocalipse, nunca na época, no mundo, isso seria capaz de ser cumprido, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro vai ver, o mundo inteiro vai perceber. Então, meus amados irmãos, observa bem aí que só agora, com os adventos da internet, da informática, que nós podemos afirmar que o mundo inteiro realmente vai ver. O mundo já está preparado, já está pronto para que aconteça, aleluia, o Apocalipse, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, quando agora ali eles chegam no terceiro dia, se colocam de pé, e uma voz do céu vai dizer: subi cá, e eles vão subir perante os olhos de todo o mundo, de toda a sociedade, aleluia. Então aparecerá as águias do céu vão aparecer voando e zombando dos homens. Eis que é passado o segundo ai, e o terceiro ai cedo virá. Então, de repente, o sétimo anjo toca a sua trombeta, e começa a desaparecer gente da face da terra, começa a desaparecer gente, túmulos começam a ser abertos, túmulo dos profetas começam a ser abertos, e as coisas começam a acontecer tremendamente, e a igreja sobe, e o diabo desce com a terça parte das estrelas do céu, e vem atormentar os homens, derrotado, nervoso e brabo, porque ele perdeu a batalha, aleluia. Ele perdeu a batalha, aleluia, e ele vai perder mesmo. Já está profetizado, já está quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus morreu ali na cruz, e ele deu o brado: Pai, tudo está consumado. Então ele decretou a sentença, ele decretou o fim de Satanás, ele decretou a destruição do inimigo, da morte, do inferno e de todo o mal que aflige a terra, aleluia. Mas então, aleluia, o diabo desce e começa a destruir, e o Senhor manda os seus anjos também derramar os cálices da ira de Deus, que vai cair, e a morte será presa, e os homens vão desejar a morte, mas não vão morrer. Glória a Deus. Então haverá grande sofrimento em toda a face da terra, aleluia, mas o nome do Senhor será glorificado. Enquanto isso, a igreja está sendo coroada lá na glória, e aleluia, e chega o tempo, depois de 1260 dias, a igreja desce, quando o mundo, quando eles resolverem destruir Israel, então eles estarão prontos para destruir Israel. O Senhor Jesus desce, ele desce com a igreja, aleluia, com a nova Jerusalém, e com o sopro da boca dele, ele destrói todos os inimigos de Israel, aleluia. E agora o Senhor Jesus desce, aleluia, e escolhe para si os 144 mil, que vai reinar e vai governar sobre a terra por 1000 anos, aleluia. E a igreja, Apocalipse capítulo 20, verso 6, está escrito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição, porque não sofrerá o dano da segunda morte, mas viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E depois do milênio, então virá o juízo final. No juízo final não vai ser na terra, o juízo final vai aparecer todas as pessoas que morreram desde o princípio do sexto
sexto dia, o ser humano criado lá no sexto dia, desde lá do sexto dia, aleluia, até aquele dia, todos os que morreram vão ressuscitar. A palavra de Deus diz que a morte dará o seu, o mar dará os seus, o inferno dará os seus, e a igreja vai estar sentada no trono para julgar. Aos pregadores que dizem que o homem morre, só tem dois lugares para ir, ou é céu ou é inferno. A palavra de Deus diz que lá no juízo final haverá salvação, sim. Aí alguém diz assim: alguém vai sair do inferno para ser salvo? Ora, pode acontecer. Para Deus nada é impossível, mas não vai estar só do inferno que vai estar lá no juízo final para ser julgado. Apocalipse capítulo 20 e verso 10 ao verso 13 está escrito que o mar dará os seus, a morte dará os seus, o inferno dará os seus. Então tem pessoas que estão mortos, não estão no paraíso, não estão no inferno, estão no mar, outros estão na morte. Então, meus amados irmãos, outro momento eu falo mais sobre esse assunto, aleluia, porque não quero que o vídeo fique muito grande, mas eu quero que você saiba, aleluia, que a igreja vai subir, na sétima trombeta, na última trombeta que a palavra de Deus nos garante, é a última trombeta. Não adianta dizer que vai ser a qualquer momento, não, está determinado, Deus já determinou. Depois que as duas testemunhas morrer, vamos ficar de olho quando surgirem esses dois profetas em Jerusalém, que começaram a fazer, a vingar dos povos maus, dos homens maus em toda a face da terra, com toda a sorte de pragas e maldade que eles quiserem fazer, eles vão estar liberados e autorizados para fazer em toda a face da terra. Alguém vai querer mandar bomba atômica, eles vão parar a bomba atômica. Alguém vai querer mandar míssil, esses míssil que esfarela assim e que mata tudo, eles vão parar os míssil, e eles vão fazer tantas maldades que eles quiserem, transformar água em sangue, terremoto, eles vão fazer o que eles quiserem, vão mostrar para quem luta contra o povo de Deus, quem é o nosso Deus, aleluia. E depois eles morrem, ressuscitam, aparece o sétimo anjo, toca a sua trombeta, e a igreja sobe, aleluia. Isto é para aquele que crê em Deus, isto é para aquele que ama a Deus, isto é para aquele que busca o Senhor, aleluia, porque este mundo é passageiro, a vida aqui é passageira, o homem logo envelhece e morre, aleluia, aleluia, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aleluia. Eu estou transmitindo esta palavra para você, meu amado irmão, amigo, ouvinte da palavra de Deus, a verdade sobre o arrebatamento da igreja, a verdade sobre o arrebatamento da igreja está na Bíblia, e eu mostrei para você, aleluia. Estou pregando com eloquência, estou falando com eloquência, porque o assunto assim requer, nos alegra o coração e nos enchemos de esperança, porque sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará. Levante a mão aí, eu vou orar por ti. Você aceita Jesus e você marca o momento de você vir nos nossos cultos. Na terça, quinta e domingo estamos aqui realizando o culto, mas todas as noites eu estou aqui, todas as noites eu estou aqui no salão. Pode vir todas a noite que você quiser vir para tomar conselho, para receber uma oração e um conforto da palavra de Deus, pode vir, porque o nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos em que passamos aqui, Senhor, por esses momentos em que passei aqui diante da tua presença, ó Pai, por esses momentos que gravei este vídeo, Senhor. Abençoa esta pessoa que está vendo este vídeo, meu Deus, multiplica a sua vida, faz ele prosperar, abençoa o seu trabalho, a sua saúde, Senhor, recobre a sua saúde, recobre, meu Deus,
aleluia, recupera ele tudo que ele perdeu, ó Pai, a partir do momento que ele fizer um pacto contigo, fizer um voto contigo, ó Deus querido, dá-lhe a tua bênção, Senhor, para que ele possa, ó Deus, se alegrar e que seja um crente alegre e fervoroso diante de ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu buscar o povo seu, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém? Graças a Deus. Pegue a tua água, que certamente você colocou aí para você tomar. Agora você pode, se você não colocou, então volta o vídeo lá na oração, da oração para frente, faça a oração conosco e põe a tua água, faça a oração conosco e tome a tua água, que certamente o Espírito do Senhor vai se materializar na água, conforme nós já falamos no vídeo anterior. Já explicamos o mistério da água na vida do cristão. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.